Olá, na aula de hoje falaremos sobre a correlação linear e a regressão linear. Nessa aula, nós vamos ver os principais tópicos relacionados às análises de regressão e à correlação linear. Nós iremos calcular o quanto uma variável tem a ver com uma outra variável. Isso ajuda nas tomadas de decisões. Então, a definição de correlação linear. Então, uma correlação é uma relação entre duas variáveis. Os dados podem ser representados por pares ordenados, x e y, onde x é a variável independente e y é a variável dependente. Bom, essas análises de regressão, elas são muito utilizadas em algumas aplicações, como por exemplo, o pediatra que tem interesse em estabelecer uma relação funcional entre o peso e a altura dos bebês, o economista que busca uma função que explique o comportamento das vendas em função do preço, o administrador que precisa de uma função que descreva os custos de um produto quando as quantidades variam, o engenheiro que quer saber a relação entre a resistência do concreto e a razão água e cimento, ou seja, sempre que precisamos verificar o que acontece com duas variáveis diferentes. Vamos primeiro falar do diagrama de dispersão. Então, o diagrama de dispersão é um gráfico onde nós teremos duas variáveis. E nesse gráfico nós iremos ver o quanto uma variável é dispersa uma da outra, né? Se sim ou não, né? Se são dispersas ou não. Nesse exemplo que está aí na tela, nós temos uma amostra aleatória formada por 10 dos 98 alunos de uma classe de uma faculdade A e pelas notas obtidas por eles em matemática e estatística. Então, aqui a gente quer analisar se as notas dos alunos em relação à matemática e estatística têm alguma relação, ou seja, se o aluno que vai bem em matemática vai bem em estatística ou vice-versa, ok? Então, neste gráfico, nós temos aqui, primeiro aqui, a variável x, que são as notas de matemática. No gráfico, nós iremos representar no eixo x, e a variável y, que representa as notas de estatística, iremos representar no eixo y do gráfico. Cada pontinho no gráfico representa um par ordenado. Então, no primeiro aqui, por exemplo, o primeiro indivíduo, ele tirou 5 em matemática e 6 em estatística. No gráfico, o ponto que representa esse par ordenado, nós temos aqui o x é 5 e o y é 6. Então, o ponto que representa esse par ordenado é esse pontinho, né? Como, por exemplo, o seguinte aqui, ó, ele tirou 8 em matemática e 9 em estatística. Então, 8 em matemática e 9 em estatística, nós temos aqui o ponto que representa esse par ordenado. Assim, a gente consegue ter aí todos os pontos de todas as amostras, né, de todos os pares ordenados. Neste gráfico, nós podemos aí visualizar que esses pontos, eles estão próximos um do outro, né? Se a gente perceber, nós não temos pontos muito dispersos, eles estão quase que alinhados, né? Então, só olhando o gráfico, a gente já consegue perceber que uma variável tem relação com a outra. Mas para isso, nós precisamos quantificar o quanto uma variável tem em relação à outra. Para quantificar isso, nós iremos utilizar o coeficiente de correlação linear. Iremos utilizar esta fórmula para calcular esse coeficiente. Então, esse coeficiente, ele pode ser em porcentagem ou não. Se for em porcentagem, iremos multiplicar por 100 para transformar em porcentagem. E se ele for em porcentagem, nós teremos aí como correlação sempre um valor entre menos 100% ou 100%. O sinal aí do coeficiente de correlação indica se as variáveis são crescentes ou decrescentes em relação a x e y. Então, no caso aqui,
nós temos também as classificações, né? Então, quando nós temos o R igual a 0, nós temos aí uma indicação de ausência de correlação, ou seja, uma variável não tem nada a ver com a outra. Quando nós temos uma relação menor do que 50%, nós temos uma correlação fraca. Maior que 50%, uma correlação forte, e se for igual a 100%, uma correlação perfeita. Isso serve tanto para os valores positivos como os negativos. No exemplo das notas de matemática e estatística, nós iremos aqui calcular os valores, o valor do coeficiente de correlação, ou seja, o R. Para isso, nós vamos usar aí a fórmula, né, do coeficiente de correlação. Então, nessa fórmula, nós temos a primeira letrinha, né, a primeira variável, um N, tá? Então, qual é esse N? O N é o número de par ordenados que nós temos. No nosso caso, nós estudamos as notas de 10 alunos. Então, nós temos aqui 10 pares ordenados. Então, meu N é 10. Logo em seguida, nós temos aqui a soma de x vezes y. Então, nós iremos multiplicar os valores de x e y, e aí nós teremos aqui a coluna x vezes y. E a soma é o que vai na nossa fórmula, né? Os 473. Logo em seguida, nós temos aqui a soma de x e a soma de y. Então, iremos somar a coluna de x e iremos somar a coluna y. No denominador, nós temos aí a raiz, o n novamente, que é o 10. Logo em seguida, a soma de x ao quadrado. Então, iremos fazer aqui uma coluna chamada x ao quadrado e vamos elevar ao quadrado todos os valores de x e fazer a soma deles. Depois, nós temos a soma de x ao quadrado, nesse caso é a soma mesmo de x elevado ao quadrado, então 65 ao quadrado, multiplicado por n, que é o 10, vezes a soma de y ao quadrado, faremos também uma coluna chamada y ao quadrado e vamos elevar os valores de y também ao quadrado e somar. Então, esse 475 é a soma do y ao quadrado. Depois, menos a soma de y ao quadrado. Então, essa soma de y são os valores de 65 também. Tá? Então, é a soma do y elevado ao quadrado. Substituímos, vamos aos cálculos, né? Primeiro, as multiplicações, as potências, né? Depois, em seguida, as subtrações, ok? Ainda aqui nós temos uma multiplicação aqui, né? No denominador, dentro da raiz, né? No radical da raiz. E aí, depois a gente vai fazer a divisão. Na divisão, fazemos direto, 505 dividido pela raiz de 307.125. E aí, o resultado multiplicamos por 100 para transformar em porcentagem. Então, a correlação, né, o R, deu um valor de 91,12%, ou seja, temos uma correlação forte. Calculado aí o coeficiente de correlação, nós vamos ver agora a reta de regressão linear. Então, essa reta de regressão linear é uma função do primeiro grau e essa função ela vai nos ajudar na tomada de decisões. Então, nós temos lá as notas, né, dos 10 alunos de matemática e estatística, e com essa função do primeiro grau, nós podemos fazer algumas previsões. Então, por meio das pesquisas feitas, a gente consegue fazer uma função, né, um modelo matemático que explique o comportamento daquelas duas variáveis. E para calcular esse coeficiente, essa reta de regressão, essa função do primeiro grau, nós precisamos do coeficiente angular e do coeficiente linear. Então, o coeficiente angular, que é o A, nós vamos calcular usando essa primeira fórmula. E para calcular o coeficiente linear, que é o B, nós iremos utilizar essa segunda fórmula, tá? Então, vamos mais um exemplo para ficar mais claro. Utilizando os dados abaixo dos custos de produção
da empresa alfa, onde nós temos aqui a quantidade, são as variáveis x, e os custos, que são as variáveis y. E vamos determinar aí a equação do ajustamento dos dados por uma reta. Então, para isso, nós vamos completar a tabela novamente. Então, aqui nós temos os valores de x, aqui os valores de y. Para determinar o coeficiente angular, que é o A, nós precisamos novamente do n. Então, no caso, o n são os números de pares ordenados. Então, no nosso caso, nós temos aí 6 pares ordenados. Então, o n é 6. Depois, nós temos a soma de x vezes y. Então, vamos fazer aqui a coluna de x vezes y e fazer a soma. Então, que são esses 9.421. Depois, menos a soma de x vezes a soma de y. Então, a soma de x vezes a soma de y. Então, 75 vezes 742. No denominador, nós temos o n de novo, que é o 6, a soma do x ao quadrado. Então, nós temos aqui a coluna do x ao quadrado, que são todos os valores de x elevados ao quadrado, e aí a soma dá 955, que é esse valor aqui, menos a soma de x ao quadrado. Então, novamente, o 75 ao quadrado. Resolvemos as multiplicações, em seguida as subtrações e, por último, a divisão. Então, o coeficiente angular é 8,343. Calculamos o A, agora nós iremos calcular o B, que é o coeficiente linear. Então, na fórmula do coeficiente linear, nós temos a soma de y dividido pelo n, que é o 6, menos o A é esse valorzinho aqui que a gente calculou antes, vezes a soma de x, dividido pelo n novamente, que é o 6. Então, nós temos aí o valor de 19,379. Portanto, a equação de ajustamento da reta vai ser o y igual a 8,343x mais 19,379. Vocês podem estar se perguntando por que o y tem esse chapeuzinho, né? Esse símbolo em cima do y. Porque aqui nós estamos fazendo aproximações. Então, esse y não é um valor exato, é um valor aproximado, é uma estimativa. Por isso, esse símbolo em cima do y. Tendo essa função, nós podemos, por exemplo, né, querer saber qual é o custo estimado para 18 unidades do artigo, ou 100 unidades ou 1.000 unidades, aí dependendo da quantidade que a gente precisa saber. Então, se eu já tenho a função y, né, e eu quero saber qual é o valor do custo com um determinado valor de x, que no caso desse exemplo é o 18, nós vamos substituir no lugar do x os 18, né? E aí vamos multiplicar, por último somar, e aí nós temos o valor de y, uma estimativa, né? Então, logo, o custo para 18 unidades será aproximadamente de R$ 169,55. Então, isso serve para a gente fazer as estimativas, né? Dependendo aí da nossa função e das nossas variáveis. Bom, então na aula de hoje nós vimos aí a análise de regressão e o coeficiente de correlação linear e aguardamos vocês para a próxima aula.